Muito bem, começando mais um Patercast, aqui é Antônio Garcia. Eu sou o Felipe Zapalá. Abraham Wang. Bom, então hoje o Patercast, só lembrando, o Patercast é um movimento para o resgate da paternidade. A gente vai falar hoje sobre, continuando no tema proteção, na linha editorial de pai para filho. Então o objetivo, nós estamos falando com você que é solteiro, como se nós estivéssemos falando com os nossos respectivos filhos. Eu tenho um filho de 16 anos, o Abraham 12 anos. Filho de 12 e o Felipe está na tentativa aí. Beleza, então a gente está falando sobre mensagem de proteção, como ser protetor para um rapaz solteiro. O que vem à mente de vocês quando a gente fala a respeito de proteção para rapazes solteiros? Porrada. Porrada? Não? Cara violento. Violento. Cara violentíssimo. O que vem para você, Abraham? O cara que agarrou os caras no meio da... Cara, hoje em dia é uma figura heróica. Heróica? É. Ó, a gente estava falando, na semana passada a gente estava falando sobre proteção física, intelectual, espiritual e relacional. Eu vejo os jovens sendo proteção muito mais na área física. Uhum. Faz sentido? Uhum. Porque, cara, você, em que âmbito você vai proteger? Primeiro que eu acho que você vai proteger, se você é jovem, você não tem família, você não tem esposa e filho para proteger. Então você se protege e você protege pessoas que estão no seu âmbito de influência. E uma proteção de exclusão? Como é que é isso? O meu filho relatou esses dias que na turma lá dele, no meio do bimestre, entra um aluno novo. Tá. Não conhece ninguém. Ele percebeu que ele estava ali um pouco isolado. Aí eu falei: "E filho, o que você fez?" Falei: chamei ele para conversar. E depois, chamei para jogar bola. E a gente descobriu que ele joga bem bola, que ele é super legal. E eu percebi que aquela ação dele foi uma ação de proteção. Super legal. Para que ele não seja excluído. Não que o meu filho necessariamente é o alfa ali do grupo, eu não acho que ele é, mas ele conhece muito bem os amigos, porque ele está na mesma escola há muitos anos. Então ele tem um trânsito livre entre as pessoas. Só por esse fato ele consegue, talvez, proteger de uma exclusão. Você acha que nesse caso é um... Super, super. Inclusive, um ponto que eu ouvi outro dia, achei muito interessante. Normalmente, a pessoa mais interessante num ambiente é a pessoa mais interessada naquele ambiente. Então, você falou a respeito de alfa, que seria a pessoa mais interessante no âmbito adulto, né? Não é a pessoa que tem mais conteúdo ou que chama mais atenção. Normalmente, é a pessoa que é mais interessada nas outras pessoas. Esse é o cara que costuma exercer liderança e influência. Então, o seu filho fez isso. Então, você falou, ele não é o alfa. Talvez seja. Porque ele é o cara que conseguiu olhar e se interessar por alguém e fazer alguma coisa, entendeu? O que é um bom conselho para os jovens, né? Você Sim. ser interessado na vida das pessoas, ou saber ouvir mais do que falar também, né? Eu acho que para quem é jovem, solteiro e não vou falar imaturo, mas em desenvolvimento da sua maturidade, conseguir pensar em algo que não seja você mesmo já é um grande passo. É verdade, concordo. Né? Uhum. Porque nós como homens, a gente luta com o egoísmo. Caraca, só pensar em você mesmo, na sua satisfação, essa é a grande luta de paternidade. Uhum. Então, você pensar no outro, você começar a fazer isso já desde cedo, com seus 16, 17, 18, um jovem adulto, já é muito legal, né? Nada Muito a ver bom. com proteção, mas um pouco a ver também, né? Sim. Queria contar uma história que eu contei para vocês antes e compartilhar aqui. Na minha época de faculdade, tinha um trote lá na Sanfran que era assim: os calouros ficavam de cueca e entravam na fonte, lá na São Francisco, no Largo de São Francisco, tem uma fonte na frente que tem água. Então os moleques ficavam de cueca. No começo do ano, que é quente pra caramba, né? Ficava toda aquela molecada de cueca e pulava na fonte. Molecada que se diz 17, 18 anos ali. É, o que tá entrando na facu, né? Uhum. No seu ano de calor, você passou por isso? Não. Não. Eu não passei porque eu tinha feito um ano de engenharia antes. E aí, quando eu entrei na São Francisco, eu já tinha sido calouro na Poli. E aí, tinha uns caras lá na São Francisco que eram amigos do meu irmão, teve uma certa influência assim. E aí eu tomei a seguinte decisão:
Quando os caras vierem, eu fui preparado para pagar um monte de bebida para eles. Então, na hora do trote, eu meio que... Teve uma indulgência. exato. Eu comprei os caras, entendeu? E funcionou perfeitamente. E surgiu um boato, olha que engraçado que é isso. Surgiu um boato de que eu era lutador de capoeira. Vocês acreditam? Não. Veio, pois é. Uma coisa esquisitíssima. Daí Você depois... Não tem nem perfil de... era alto, magro, assim, talvez. Daí depois eu fiquei sabendo que os caras pegaram o fato de eu ter feito esgrima, de alguma forma aquilo se transmutou em capoeira, e aí existia um certo receio de fazer coisa comigo, porque eu poderia bater em alguém. E aí surgiu, e aí eu não desmenti. A parada é pegada. Aí você deixou também. Eu não pensar. desmenti. Eu deixei rolar, entendeu? A parada é pegada, os caras se, tipo assim... O quê, meu? tem Violento. contato, velho, quando Volta pega- lá pro calouro sofrendo. Bom, voltando então, tinha o calouro sofrendo, e aí ia ter o trote. Na fonte. Na fonte. Então a gente estava na sala de aula, que tinha a molecada estava lá, e eu estava acho que no 4º ou 5º ano, e quando você falava, era um trote famoso esse, então quando você falava do trote, assim, vai ter o trote da fonte, tinha uns moleques que já estavam de cueca, entendeu? Os caras de cueca, tinha cara que já ia de shorts por baixo, porque Já sabia. sabia. Estava ligado. E nesse dia, eu vi que tinha um menino que ele estava super tímido e estava muito mal, porque ele não estava preparado e não sabia que ia rolar isso. Cara, era um menino estudioso, um nerd, que, tímido, introspectivo, o cara não passava pela cabeça dele ficar de cueca. E aí os veteranos em cima, vai e tal. E eu percebi, de alguma forma, eu me simpatizei, me compadeci daquela situação. Eu falei, gente, deixa ele, não precisa fazer isso. E o moleque não quer. E os caras foram, não, vai. Eu falei, não vai. Não, então você vai defender. Senão eu vou começar. Aí eu falei pros caras, cara, não vai, e se for levar esse moleque agora, vai ter que me levar junto. Eu me pus entre eles, entendeu? Aí os caras falaram, não vale a pena, pra quê? A gente é todo mundo veterano aqui, eu tinha um certo respeito e deixaram pra lá. Mas aquilo, para mim, ficou como um exemplo. Eu não fiz amizade com o menino depois, ele ficou de boa. Mas aquilo eu levei como um exemplo assim, se você pode proteger alguém, se você tem essa capacidade, independente do ambiente, podia ser o Léo protegendo o menino, podia ser, sei lá, a Elisa protegendo alguém, em qualquer ambiente, você tem essa possibilidade. Então, você pode, no seu âmbito, ao invés de ser a pessoa que abusa ou ser a pessoa que maltrata, ser a pessoa que protege. Eu acho que só essa mudança de mentalidade já é uma coisa muito boa quando você é jovem. Você não tem a capacidade de fazer grandes coisas. Pô, no seu âmbito de atuação, seja um cara que protege ao invés de ser um cara que agride, entendeu? Ali você acha que teve uma proteção além da física? Nesse caso? A influência que ele... Você exerceu influência. Talvez uma proteção relacional, entendeu? Porque eu não acho que o menino ia apanhar. Uhum. Mas eu acho que ia ter um abuso emocional, entendeu? Eu acho que o abuso Se eu não me emocional. engano, ele começou a chorar, o coitado do menino. Caraca. Eu falei, pô, pra quê, meu? Sim. Já vai começar a falar... E é por isso que proíbem trote. Se fosse um trote onde os doidinhos já ficam de cueca e pulam na água, tá tudo certo. Mas quem não quer participar, deixa de fora, caramba. Pra que fazer isso, entendeu? Aí bate. Eu acho que tem uma psicopatia desses caras, entendeu? Que é o que estraga. Porque senão vai passar uma coisa divertida, tipo deixar careca. Sabe deixar careca quando passa na faculdade? Uhum. Mas acho que, Antônio, aqui tem um negócio que, agora como pai para filho, a gente cria o filho, a gente sabe o comportamento que ele tem em casa, na família, até em algumas situações. Mas quando ele entra num grupo, parece que ele se comporta como aquele grupo. E aí não é mais aquilo que ele carrega, é o que o grupo carrega. E talvez muitas situações de trote dos veteranos, até a ideia de que esse é o legado da faculdade, da nossa escola, e eles vivem aquilo por causa disso. Então, por mais que um pai fale para o filho, transmita valores, às vezes ele é, sugado por abduzido. aquilo. Mas, brother, você não acha que a gente tem que ser aqueles que vão trazer uma transformação de atitude, nem que seja através dos nossos filhos? É como se fosse um procurador, sabe? Eu não posso estar lá.
Mas se eu carregar o meu filho de coragem, de princípios, talvez ele seja o cara que leva essa transformação, Não entendeu? estou dizendo que eu concorde com isso. Não, eu sei. É. Mas os nossos filhos não precisam ser reféns disso. Eles podem ser aqueles que se insurgem contra uma cultura ruim, entendeu? É o que eu espero dos meus filhos, entendeu? Se eu ver que meu filho está sendo mais um babaca, eu vou chamar ele e falar, brother, pô, não precisa ser mais um babaca, entendeu? Você pode ser um cara que transforma isso. Com certeza tem outros ali que também não concordam com isso. E aí, já você começa a transformar a cultura, entendeu? É o que a gente quer fazer com o Patricast. O que eu quero é que somos poucos, podemos ser, mas a gente consegue começar a levar influência para mais e mais pais serem participantes, serem protetores, serem provisores, serem provedores, serem presentes, entendeu? Sim. Por mais que não tenham recebido isso. Exato. Eu tenho uma história também do meu irmão, do Biel, na época do colégio. Ele era super influente, popular, tá. E aí ele conta que tinha um rapaz que era mais tímido e, de acordo com o que ele conta, ele era efeminado, que era o termo que se usava à época. E aí, então, o que acontecia era que o pessoal tirava sarro desse rapaz. E o meu irmão protegia ele. Então ele se sentia apto a proteger aquele rapaz, independente do que ele era. Porque ele era mais fraco, meu irmão era mais forte, ainda que relacionalmente ou então fisicamente. Então ele defendia aquele rapaz do assédio dos outros, entendeu? E eu acho uma atitude super honrosa, pô. E isso tornava o meu irmão ainda mais popular, porque você pode ser popular por fazer coisa errada ou por fazer coisa boa. Eu acho que os dois podem acontecer, entendeu? Você vai juntar um grupo que vai se alinhar com você. Então, é fácil, eu acho que é até mais fácil você ser popular fazendo coisa errada, porque tem muito idiota por aí. Agora, ele conseguia fazendo a coisa certa, cara, que eu acho super bacana. Então, se você é jovem, você tem a capacidade de proteger aqueles que são mais fracos, faça isso. Ainda que seja com uma intenção meio perversa de ser popular, entendeu? De ser influente. Mas prefiro que seja assim do que fazendo o contrário. Com certeza. Pensei aqui, enquanto a gente estava conversando, sobre um outro tipo de proteção. Imagina que você está com seus 18 a 25 anos e você namora. Tá bom. Eu acho que existe um certo tipo de proteção com relação à sua namorada. Então, sabe aquilo que a gente falou? Você pode ser um abusador, você pode ser um protetor. Você pode ser o cara que tenta a todo tempo, a todo instante, ultrapassar o sinal, sabe? Passar a mão ou levar para o motel sendo bem rasgado, sabe? Tentar convencer a menina a fazer coisas que ela normalmente não faria. Ou você pode ser o cara que protege as convicções dela, ainda que por vezes ela queira fazer coisa para te agradar. Então eu já conheci, eu particularmente já passei por casos de estar com meninas, na época que eu era jovem, e a menina querer transar, e eu, sabendo que a menina era virgem, falar, cara, eu acho que você não deveria fazer isso comigo. A gente está fazendo um negócio aqui que sei lá, não é sério, a gente não está namorando, pô, isso é uma coisa séria, você vai perder sua virgindade. Você não devia fazer isso comigo. Então, assim, queria fazer? Queria. Vou mentir? Queria. Mas aí o que eu sentia? Que, cara, eu estava numa posição de proteger uma decisão errada dela. Porque, a condição, ela tinha bebido, ou ela queria me impressionar, ou às vezes ela queria namorar, de fato, mas não era o jeito certo, nem a hora certa. Então, foi um certo tipo de proteção. Da mesma forma, a menina que você namora, se você está na igreja, você sabe que o sexo deveria ser feito depois do casamento. As meninas, às vezes, elas cedem à pressão dos homens, dos rapazes, para manter o relacionamento. Cara, você vai ser o cara que vai fazer com que a menina tome uma decisão errada para ficar com você, ou você vai ser o cara que vai assim, concordo com isso, vamos seguir por esse caminho, eu apoio a sua decisão. O que vocês acham? Caraca, eu acho que você teve uma coragem extraordinária, porque
creio, né, a análise que eu faço é o valor, né? O valor que você teve foi muito acima, porque realmente olha no padrão dos homens, até na minha idade mesmo, assim, eu tinha certas preocupações também, mas você parar por ver um valor violado no outro, exige uma força muito grande de você se colocar no lugar da pessoa, de você ter uma empatia. É algo bem difícil que eu creio que, até aproveitando o episódio, né, como a gente deve gerar esse pensamento para os rapazes de proteção realmente, né, de você tirar a moça, né, da proteção do pai, né, quando você está namorando ali, você está literalmente tirando ela de dentro de casa para passear, fazer alguma coisa, e você entender a responsabilidade que isso gera, né? Quantos vídeos a gente não tem visto na internet hoje de homens sendo com um casal sendo assaltado e o rapaz deixa a mulher ou a menina e sai correndo e nem fica junto. Tudo bem, o cara talvez nem ia conseguir reagir ao assalto. Cara, eu acho tão absurdo que eu sempre achei que eram vídeos armados. Mas Pior que não é. Bizarro, cara. Não é, cara. É de verdade. Os caras jogam a menina na frente e vai embora. Não, Tem uns que jogam, tem outros que são... Eu acho tão absurdo. Não, é terrível. Então, eu acho que trazer essa consciência para o homem de que ele tem essa responsabilidade quando ele está junto com uma mulher que tem mais fragilidade, tem menos força física, e pensar na família, né? Caraca, imagina se o pai daquela filha tivesse ali, ele não ia deixar isso jamais acontecer. Por mais banana que o cara fosse, ele não ia... Aliás, eu tenho um conceito para mim o seguinte. Quando eu tenho para mim que numa relação de homem e mulher, o homem tem sempre total condição de parar o que está acontecendo. Eu acho de uma fraqueza atroz o cara falar, não, eu pensei com a cabeça de baixo, sabe essas palhaçadas? Não concordo com isso. Eu acho que o homem sempre pode parar a situação se ele acha que a menina não tomaria aquela decisão ou se a menina não está 100% apta a tomar a decisão correta. Então, o que aconteceu comigo também, de estar com uma menina, a menina perceber que a menina está bêbada. Bom, está bêbada, está beijando, sei lá, eu também estava um pouco, mas daí eu senti que a menina ia fazer o que ela não faria normalmente. Então, ali eu parei. Disse, cara, não, isso aqui, você está bêbado, entendeu? Não é hora de transar essas coisas, você vai se arrepender disso depois. Não vou. Eu falei, vai sim. Se você não se arrepender depois, a gente conversa, entendeu? Mas quando você estiver bem. E quando aconteceu isso comigo, a irmã da menina, no outro dia, veio conversar comigo. Falou assim, cara, você é um cara honrado. E não era santo, não é esse o ponto. Eu falei, você fez a coisa certa, entendeu? Você tinha a oportunidade de tirar proveito de uma situação porque a menina estava bêbada, era minha irmã, e você não fez isso. Então, você é um cara da hora. E é uma coisa pouca. Porque, caraca, esses caras ficam tentando tirar a casquinha de mulher, meu. Eu acho isso um absurdo. Eu falo isso para todos os rapazes. Ficar tentando tirar a casquinha de menina é uma viadagem, cara. Para com isso, pô. Uhum. Se a menina quiser fazer alguma coisa com você, você não vai precisar ficar usando de subterfúgios e seduções mil. Se ela quer, ela vai fazer, cara. Não é você que precisa ficar convencendo. Agora, se a menina sentir que você é um cara que a protege e que está pensando no melhor dela, sinceramente, isso aumenta as suas chances. E não o contrário. Eu estou falando isso aqui porque o nosso público é geral, entendeu? Uhum. Não é só um público que tem os valores morais que eu tenho hoje. Eu não quero. Eu acho que a melhor coisa, não só por uma questão religiosa, mas eu acho que a melhor coisa é ter sexo depois do casamento. Concordo. Mas estou falando para todo mundo, nem todo mundo tem essa opinião. Acho legal, então, que você trouxe até esse exemplo que você viveu, traz linguagem para muita gente que às vezes não consegue nem imaginar uma situação dessa, acha que nunca passou na cabeça de um jovem um posicionamento como esse. Então, eu acho legal. Eu acho que se você tiver outras histórias até, cara, depois, quem quiser escreve aí, a gente pode compartilhar mais histórias como essa, mas trazer histórias reais, práticas, de que é possível. E é até inspirador, na verdade, que você falou. Então, acho que a gente precisa de mais exemplos assim. Cara, quer ver uma outra coisa? Ó? Acontece muito. O cara é mais velho, o cara já é experiente, o cara já namorou, o cara já fez várias coisas e começa a sair com uma menina inexperiente.
Às vezes é o primeiro namoro, às vezes não conhece, não sabe das coisas. Ela vai usar, e se ela tem em casa um pai que é ausente, um pai que não instrui, ou uma mãe que também não instrui, então ela está vulnerável. A palavra é essa, ela está vulnerável. E ela gosta do cara e ela não sabe o que é certo e errado direito. Ou seja, aquele cara tem nas mãos dele, tipo, poder, entendeu? A sedução ali, né? A menina não sabe. Nessa hora, você pode tomar a decisão, porque você sabe o que é certo e errado. Você pode tomar a decisão de proteger aquela menina. Não, acho que o meu ponto era esse. Tem muito homem que nem sabe que isso é errado, Antônio. Eu discordo. O cara pode ter uma moral errada. Ele pode achar que é normal alguma coisa, mas ele sabe o que é certo e Cara, errado. tem ambientes onde isso é celebrado. Eu estava num ambiente que era celebrado, mas todo mundo sabia que era errado. Todo mundo sabia que abusar de uma menina inocente estava errado. Todo mundo sabia que tirar a virgindade de uma menina de uma forma desleixada estava errado. Só que aí a diferença era todo mundo bêbado, era todo mundo um monte de coisa, mas tinha uns caras que faziam as coisas erradas e outros não. Então, vou contar mais uma história. Uma época eu estava... isso tudo, gente, época de faculdade e tal. Eu comecei a namorar uma menina. Namorar não, comecei a ficar com uma menina. E ela era sobrinha de um amigo meu. Só que, sabe quando o sobrinho fica muito perto do tio? Caraca. Então ele era meu veterano e ela era minha caloura. E a gente começou a sair. Tudo bem, meio escondido. Porque eu tinha medo da reação desse cara, que era meu amigo. E eu me lembro da cena de um dia, a gente estava, acho que numa festa tal, e a gente passou pela cozinha assim, e esse cara falou assim: meu, eu sei o que está acontecendo. Eu falei: brother. Ele falou: não, eu fiquei feliz que é com você. Porque você é um cara de gente boa, eu sei que você não vai abusar dela, sei que você não vai trair, sei que você não vai sacanear. E aquilo começou a trazer um pouco de consciência para mim, de falar assim: meu, eu não me achava nada diferente do monte de caras que estavam ali. Só que os homens sabiam, e ele era um cara, inclusive, que fazia um monte de coisa errada, sabia o limite do certo e do errado. Então, eu tinha ali, não está relacionado a você ser Caxias, o menino da igreja. Eu não era o menino da igreja. Eu era um cara que fazia um monte de coisa igual a todos eles. Mas eu entendia que eu deveria, não sei de onde eu tirei isso, mas que eu deveria preservar as meninas, que eu deveria cuidar das meninas. E não ser um imbecil que fica abusando delas, entendeu? Então, a gente, quando é jovem, você não precisa ser mais um babaca. Você pode ser um cara, e não perdia nada com isso. Não é que eu deixava de ser influente ou deixava de ir para a festa. Não. Só que, caraca, tinha uma linha. E a minha linha eu não quero que faça esse tipo de coisa. Eu não tinha irmã, mas se eu tivesse uma irmã, eu não queria que alguém fosse um babaca com as minhas irmãs, entendeu? Meu Deus. Então, eu tentava não ser também um babaca. E aí você ficava com uma reputação. Então, esse cara específico, quando eu saí com a sobrinha dele, que era motivo para ele ter, de repente, brigado comigo, eu falei assim: não, que seja com você, entendeu? Quais são os benefícios de um jovem que está namorando de trazer proteção para a namorada? Sinceramente, qual que é o benefício de fazer a coisa certa? Assim, você precisa ter um benefício para fazer a coisa certa ou você fazer a coisa certa já tem o benefício em si mesmo, entendeu? Uhum. Porque senão eu só vou fazer o certo se trouxer benefício para mim, senão você é um babaca. Muito bom. Não é? Uhum. Eu tô perguntando justamente o que a cabeça do rapaz pensa assim, né? Qual o benefício de eu fazer isso? Eu vou fazer algo que me gere algo. Mas pensando com a cabeça do cara que namorou ali e depois casou, para pensar na forma como a gente casa e antes as nossas esposas. Hoje eu olho a forma como foi o meu relacionamento antes, eu falo: cara, graças a Deus que eu protegi. Porque se eu não tivesse protegido e depois ainda casado, isso traria consequências emocionais, consequências para dentro como o meu casamento ia tocar, que não fariam sentido. E eu tive um benefício por isso. Eu acho que talvez é intrínseco, talvez você não colha, que talvez quem vai colher vai ser outra pessoa, porque se outra pessoa casar com ela, eu acho que acaba deixando traumas nas pessoas, né? De alguma forma isso gera um trauma. E eu acho que, inclusive, as meninas têm que perceber isso, porque esses caras que fazem essas coisas, as meninas acham que conquistam
deixando os caras fazerem coisas. Só que a realidade é que eu vi isso acontecendo, os caras faziam um monte de coisa errada com as meninas e depois iam escolher meninas certinhas que não faziam nada Para casar. para casar. Então, cara, não estou querendo... Os parâmetros e valores são diferentes, mas os babacas, eles não vão ficar com as meninas que eles abusam, que liberam, esgarçam os limites, entendeu? Eles vão acabar procurando as menininhas que põem limite neles, entendeu? Bom, falamos bastante hoje. Vocês querem comentar mais alguma coisa nesse assunto ou podemos terminar? Tô satisfeito. Profundo, né? Me expus bastante, né? Aham. Muitas histórias boas. Quero ouvir as histórias do Abraham qualquer hora aqui. Então tá bom. Bom, a gente se vê na semana que vem. A gente vai continuar falando sobre proteção. Semana que vem a gente fala sobre proteção no âmbito da Bíblia, paternidade na Bíblia.